deixar ligado. Na entrevista de hoje. No contexto da internet, uma empresa ou serviço precisa se destacar cada vez mais. Inovação, visibilidade e lucro são palavras-chave num processo de comércio ou marketing digital. Para falar sobre isso, recebo aqui o empresário e professor Renato Mendes, que é um especialista no assunto. Renato, muito obrigado pela presença. Queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala do comércio digital, tem muitos dados. As empresas conhecem muito melhor seus clientes. Por outro lado, os clientes, as pessoas estão um pouco com medo. Que dados que eu estou fazendo com essa empresa? Como fica assim para o consumidor? É perigoso? A pessoa tem que se proteger? Tem que usar 1000 filtros? A segurança um pouco dessas informações. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. O e-commerce no Brasil ele vem amadurecendo muito, né? A gente já tem mais de uma década aí de comércio eletrônico e eu acho que a questão da segurança ela já foi muito mais sensível. Não quer dizer que a gente não tenha riscos, mas hoje quando a gente fala dos grandes nomes ou dos grandes varejistas, a chance de acontecer alguma coisa relacionada a um uso indevido dos seus dados ou do seu cartão de crédito é muito pequeno. A gente tem que tomar cuidado naquelas lojas pequenas que a gente não conhece a procedência ou que a gente nunca ouviu falar ou que, por exemplo, tem um preço de um produto muito abaixo do que todas as outras. E aí o que você pode fazer é checar. Então, por exemplo, o Procon divulga sempre uma lista das lojas que a gente deve evitar. A gente pode entrar em sites como o Reclame Aqui para buscar se as pessoas estão tendo dificuldade na compra. Eu acho que, de novo, a segurança em relação à compra online ela aumentou muito, mas precaução nunca é demais, né? E aí eu venho uma segunda pergunta. Tem uma palavra que está na moda, você já deve ter ouvido falar, que é o Big Data. O que é o Big Data? Então, um exemplo de um uso de Big Data, seja na sua vida profissional ou até sua vida como consumidor. O Big Data, se a gente for simplificar ele muito, ele seria a capacidade de processar dados numa quantidade incrível e numa velocidade muito rápida. Né? Então é isso que a gente está conseguindo fazer. Quando você está navegando na internet, seja num site, seja numa rede social, você está dando uma série de dados que as empresas estão coletando. Então, por exemplo, para ficar num exemplo de uma loja esportiva, vamos imaginar que você entrou para ler uma notícia de basquete num determinado site. Depois de ler essa notícia, você vai para um e-commerce fazer uma compra. A empresa consegue saber que o site anterior que você estava consumindo um conteúdo relacionado a esse esporte e consegue então preparar uma vitrine de produtos relacionados a basquete. Porque a informação que você está passando para aquela empresa tem interesse por essa modalidade esportiva. E aí eu, como lojista, entendo que se você tem interesse, você está mais propenso a comprar se eu te mostrar isso do que se eu te mostrar, por exemplo, um produto de natação. Mas isso é um convênio que a empresa, nesse caso de material esportivo, faz com o portal de notícias? É um pouquinho mais complicado do que isso, mas simplificando, essa empresa, seja essa de material esportivo ou qualquer outro e-commerce do Brasil, ela vai ter duas fontes de dados, né? Ela vai ter a fonte de dados próprios, então dos seus próprios clientes que optaram ali por preencher o cadastro ou pelo histórico de compras, e depois dados de terceiros, que é o seu comportamento quando você está fora daquela loja. O uso desses dados com inteligência é um exemplo clássico de Big Data. Então também outra coisa, para pegar um exemplo acho que de dados internos ou dados proprietários. Vamos imaginar que o Sami, todo ano, ele vai e compra o mesmo tênis de corrida, daquela mesma marca, daquela mesma cor. E é verdade. E é verdade, não é por acaso. Não é Big Data isso daqui, foi o chute mesmo. O que eu consigo fazer com essa informação? Eu consigo saber, por exemplo, quando faltar de 15 a 20 dias para você fazer essa compra, eu posso te mandar um e-mail dizendo, Sami, e aí? Seu tênis já deve estar se desgastando, está na hora de você fazer a compra do seu próximo. Eu vou lá e te mostro. De novo, o uso de dados faz com que a gente seja mais assertivo no direcionamento da comunicação e na compra de mídia. Para essa empresa eu entendo que é bom. Você aí de casa, se eu quiser, por exemplo, falar assim, não vou fornecer meus dados, não quero, me pagaram por isso, os dados são meus, se quiser informação sobre mim vai ter que pagar. O que eu posso fazer para isso? Hoje todos os sites têm essa política de segurança, que você pode optar por não ceder os seus dados. Eles fazem a captação dos cookies, mas você pode entrar
E você pode, desde o seu computador, fazer uma limpeza, que a gente fala do cache, né, dos cookies, ou você pode, nos sites, muitos deles, quando você entra pela primeira vez, eles te dizem, olha, estarei usando as suas informações, você concorda com isso? Se você disser que não, ele não vai usar. Mas isso não é obrigatório, todo site tem isso. Os grandes sites já todos têm isso por uma medida, é uma legislação, pela legislação brasileira. Mas é por tamanho o site ou os não, menores? Por tamanho. Os menores, na verdade, talvez não estejam aderindo, mas existe já uma obrigatoriedade em relação a isso. E só explica pra gente o que é cookies, que você citou. É como se fosse, de novo, tentando simplificar ao máximo. Vamos imaginar que você entrou naquele exemplo lá da loja e entrou para ver um tênis preto de corrida da marca A. É como se eu pegasse o perfil do Sami e colocasse alguns selinhos nele. Ele gosta de corrida, ele gosta dessa marca e ele gosta da cor preta. E eu vou acumulando essas informações para depois te oferecer uma experiência mais rica, né? Porque acho que você está colocando de um lado, dizendo, poxa, às vezes a gente não quer. Mas para o consumidor também, quando a loja conhece o perfil dele, ela consegue oferecer produtos que sejam do interesse dele e consegue fazer com que ele tenha também uma experiência mais rica de navegação. Então, por exemplo, se ela sabe qual é o seu time do coração ali de futebol, por exemplo, ela pode te mostrar que chegou uma jaqueta daquele time. Ela pode dizer que tem um gorro, ela pode te mostrar que a camisa está em promoção. Então acho que tem os dois lados da moeda. O que tem que ter é isso, regulamentação e regras claras. Vou mudar um pouquinho de assunto. O desemprego está alto no Brasil, muita gente perdeu o emprego, muita gente está com emprego que o dinheiro não é suficiente para pagar as contas. Aí os bicos começam a ser feitos. Tem gente que vende brigadeiro, tem gente que faz bolo, tem gente que na Páscoa faz ovo de Páscoa e por aí vai. O e-commerce facilita esse tipo de bico, seja de produto ou serviço? Facilita muito e é por isso que a gente tem uma adesão cada vez maior de brasileiros fazendo comércio pela internet, né? E eu não estou nem falando, claro, existe o e-commerce super sofisticado, estabelecido e tal, mas existe também, por exemplo, uma coisa super simples como a venda por WhatsApp. Eu vou lá e mando uma mensagem para meus amigos, ou eu vou lá e faço um post dizendo, por exemplo, que eu estou vendendo brigadeiro. É a mesma coisa. O que a gente está falando é, eu uso o ambiente digital para impactar o maior número de pessoas que possam estar interessadas no meu produto. E tem umas modas no mundo. Então, se a gente falar de comida, você tinha o brigadeiro gourmet, aí tinha a palheta mexicana, as trufas, aí depois, não, agora na moda é ser vegano, é sem glúten, sem lactose. Como o empreendedor pode usar a internet para saber as tendências de mercado? Porque você tem que saber o que está hoje, mas, se possível, prever como serão os próximos meses, de preferência anos. Qual a técnica que se usa para isso? Sempre no mundo dos negócios, aquele que é capaz de antecipar movimentos é quem sai na frente, né? Esse é um exercício dificílimo de você prever. Agora, tem algumas técnicas e tem algumas ferramentas que podem ajudar. Então, de novo, na linha de buscar ferramentas gratuitas e que qualquer pessoa possa de casa agora acessar, o Google tem uma ferramenta chamada Google Trends. O que o Google Trends faz? É o Google Tendências, né, numa tradução livre. Ele te mostra quais são, por exemplo, os termos mais buscados numa determinada região. E é claro que, quando você tem um elevado número de buscas, um elevado volume de buscas por um termo, o que está por trás disso? Um interesse maior por aquilo. Então, naquele exemplo que você deu, a gente está hoje aqui num dia um pouco mais frio e, de repente, as pessoas estão buscando chocolate quente, é um super indício que você deveria seguir esse caminho para... Você já mapeou essa tendência e você conseguir transformar isso em lucro. Mas é muito instantâneo aquilo, né? Para longo prazo é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais complicado. Então, tem o Trends para o instantâneo, para o agora. Outra coisa que você pode fazer é monitorar as conversas em redes sociais. Então, eu começo a perceber que alguma palavra, ainda no seu exemplo, chocolate, trufa, tinha em média de 10 a 15 menções por mês. E, de repente, eu começo a perceber que esse negócio está crescendo, aí eu consigo realmente olhar para uma tendência com um pouco uma perspectiva de médio e de longo prazo, né? Tudo na internet, Sami, vai estar, toda vez que a gente quer saber dados, ele vai estar em cima do volume de buscas e do volume de conteúdo produzido pelas pessoas usando determinadas palavras-chave. Não tem muito como fugir disso. A gente está chegando ao final, mas eu vou fazer uma pergunta difícil, que é o seguinte: em um tempo curto eu quero que você dê algum exemplo que na sua vida, como publicitário, como uma pessoa que atua em marketing digital, conseguiu
um grande sucesso, gastando pouco dinheiro e que não foi sorte, porque é assim, que realmente você analisou os dados. Vocês têm algum exemplo de campanha que você fez, de alguma ação? Né? A gente no Brasil está muito acostumado a sempre olhar, porque a gente fala de mídia paga, né? Que é pagar para conseguir impactar o maior número de pessoas. Agora tem um outro lado dessa moeda que é muito interessante. Você tem uma série de empresas e uma série de personalidades que estão fazendo o quê? Estão produzindo conteúdo de qualidade. A grande diferença do conteúdo é, a mídia paga, todo mundo pode fazer igual. Agora, um conteúdo que o Sami prepara, que tem a cara dele, que tem o seu conhecimento, a sua forma de escrever, é uma coisa única. Então, você produzir conteúdo de qualidade, com uma determinada frequência, pode ser um grande aliado para que você atraia audiência na internet. E aí, se você pegar, por exemplo, todos esses meninos que são youtubers, né? O que eles precisam para estar fazendo isso? Um celular, um conteúdo que encante o público-alvo dele. Talvez você não goste, talvez eu não goste, mas não interessa. O que interessa é que o público dele gosta. Então esses meninos, essas meninas, elas não precisam comprar a mídia. Por quê? Porque elas fazem conteúdo de qualidade. O futuro está cada vez mais com essa cara. As marcas estão parando de pagar por mídia, né? Estão diminuindo o volume de investimento para investir em conteúdo. A gente não quer ver publicidade, a gente quer ser entretido cada vez mais. Renato, brigadíssimo. Lembro que todos os episódios do Entrevista estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima. Tchau, tchau.